fazedor de dinheiro, tudo bem por aí? Se você está aqui é porque você já assistiu a primeira aula, já colocou em prática a informação e o conhecimento, e agora você vai saber o segundo motivo pelo qual você não consegue organizar a sua vida financeira. De olho na tela aí, bora lá? Então, eu vou falar hoje sobre método. Um método é importante porque é um passo a passo. Cada educador financeiro tem sua metodologia. Método é como se fosse matemática. Matemática tem vários caminhos para você chegar ao resultado final. Ao mesmo resultado, você consegue percorrer vários caminhos, tem várias formas de fazer. A metodologia é a mesma coisa. Cada educador financeiro tem a sua metodologia. O método é a forma testada de fazer algo por alguém, é um passo a passo que te tira do ponto A e te leva para o ponto B. Só que entre o ponto A e o ponto B existe um processo, existe uma forma de fazer. Os elementos básicos e as categorias básicas, isso tem que ser algo que tem que fazer parte do seu dia a dia. Você tem que pesquisar sempre para saber o que acontece. Mas, normalmente, você faz lá os gastos e os ganhos e você desiste porque você não sabe qual é o próximo passo. Você acha na sua cabeça que o financeiro só funciona anotando gastos e ganhos. E isso é um processo muito chato. Porque você não tem progresso, você não vê resultado, aqueles números não dizem nada para você. Você não consegue descobrir os motivos pelo qual você está fazendo aquilo. Então, o método é algo que fala, ó, você tem que fazer isso, você tem que estudar isso dessa forma para você chegar a esse resultado, certo? Isso é processo. Você tem acesso a esse processo que tem começo, meio e que não tem fim. Porque o mercado financeiro, ele muda o tempo inteiro, a inflação, o dinheiro está mais valorizado, às vezes ele está menos valorizado. Então, dentro desse contexto, você precisa se manter informado, precisa ter conhecimentos diversos. E o processo de educação financeira é gradual. Cada vez que você avança um processo, você consegue ir para a próxima etapa e entender melhor. Com o repertório que você adquiriu, você entende melhor o contexto. Então, toda vez que você entrar no processo de educação financeira, você precisa ter um método. Então, às vezes, você tem que definir, você tem que saber quando que você vai comprar no cartão de crédito. Como você faz os cálculos, por exemplo, para sair do endividamento? Existe um cálculo. E não são cálculos difíceis. Se você sabe somar, subtrair, dividir, multiplicar, você sabe fazer uma boa organização financeira, porque as regras são básicas. Você só precisa ter a fórmula para alocar dentro daquele ambiente o que você precisa saber. Por exemplo, eu preciso saber o nível de endividamento, quanto que o meu endividamento consome dos meus ganhos, quanto que eu gasto no cartão de crédito, será que é a extensão do meu salário ou não? Como que eu faço para definir meus objetivos e os meus objetivos caberem dentro do meu orçamento financeiro? Às vezes você não sabe. E por isso você acha que finanças é só gastos e ganhos e se resume a planilhas complexas e matemáticas complicadas. A educação financeira é aprender a utilizar os recursos financeiros disponíveis para aproveitar o agora e garantir o futuro. Às vezes você usa a justificativa e tem medo, seja prisioneiro. Agora você não vai gastar mais nada, agora você não pode fazer mais nada, porque você tem que economizar para o futuro. Na realidade, não é uma visão distorcida sobre finanças, porque finanças está relacionado a eu posso viver hoje, mas eu posso também garantir o futuro se lá eu chegar. E existe uma conta que você faz para isso.
É saber a diferença entre economizar, poupar e investir, porque são coisas distintas. Quando que eu economizo, quanto que eu poupo e quando eu invisto. O educador financeiro tem a função de te ensinar o procedimento para você entender o que é cada uma dessas coisas. E quanto mais você vai enchendo de conhecimento e informação referente a esse assunto, quanto mais educação financeira você tem, melhor é o seu entendimento e mais progresso você tem. A educação financeira é saber que não se ganha dinheiro apenas vendendo horas de trabalho. E nós viemos de uma sociedade onde falaram pra gente que a gente só ganha dinheiro se a gente trabalhar muito, né? Se a gente colocar a mão na massa. Ok, nós precisamos sim colocar a mão na massa, mas existe uma forma de você fazer mais dinheiro sem precisar trabalhar 2 vezes ou uma vida inteira. Né? É você adquirir repertório para multiplicar o dinheiro e fazer trabalhar para você e para a economia de um país. Você faz parte da economia. Se a economia não está indo bem, você também está envolvido nessa questão. E aí você não tem dinheiro porque você não sabe administrar o que você tem aqui, não tem o conhecimento e o repertório necessário para integrar de forma positiva a economia do seu país. Então, é muito importante que quando você tem um método e uma metodologia, então, nós começamos um processo. A aula passada, você viu o outro motivo para que você não consiga fazer o seu controle financeiro. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vai nesse canal e procura que existe um primeiro motivo que vai trazer informação para você vir para essa próxima etapa. Por quê? Porque existe o autoconhecimento financeiro. O que é autoconhecimento financeiro? O que eu tenho que olhar? Minhas crenças são fundamentais para que você consiga avançar no financeiro também. Avaliação de crenças, mapeamento de dívidas, definição de metas e objetivos. Você entender que existe um caminho para se percorrer e que esse caminho te traz progresso. Né? Saber o que é cada investimento, para que servem cada um, é saber o que é curto, médio e longo prazo. São teorias que vão trazer bagagem para você tomar decisões financeiras muito mais seguras e acertadas. E você vai errar menos, obviamente, porque quando você entende, você erra menos e você consegue chegar muito mais rápido. Então, você também precisa entender o que são metas financeiras, percentuais, para garantir uma boa reserva de emergência e aposentadoria. Existem cálculos que podem ser feitos para fazer uma reserva de emergência. E existem planilhas para fazer isso. Você coloca 2 valores e automaticamente ela te dá lá o valor que você precisa da reserva de emergência. Assim acontece com a aposentadoria. Então, o planejamento vem de você conhecer um processo de sucesso para você ser bem-sucedido. E não tem outra forma. E o método sem experiência é só um método. Eu posso chegar aqui para você, te dar um passo a passo, né? Respeitar esse processo e entrar em ação. Obviamente, você não vai conseguir resultados. E isso aconteceu com muitas pessoas que estavam em minha sala de aula, achavam que o processo ia acontecer por si só. E não é, você precisa executar, você precisa questionar, você precisa se entregar, você precisa que os resultados sejam alcançados. Porque se você tem um método, você não executa, você não adquire experiência. Você não vai saber nem sair do lugar. Então, eu chego aqui para você falar assim, tem um passo a passo de sucesso onde você pode aprender a multiplicar seu dinheiro. Se você fizer isso dessa forma. Às vezes, questiona o processo porque você não quer fazer. E aí é aí que mora o perigo, porque você não tem sucesso financeiro. Você desiste antes de começar, porque os seus medos, porque as suas justificativas fazem com que você retroceda. Então, é muito importante que você execute o processo, o método.
para que você consiga. Existem muitas pessoas que seguem, eu conheço pessoas que seguem várias outras pessoas na internet. Cada educador financeiro tem um método. Se você tentar executar de um, executar de outro, você vai fazer uma salada na sua cabeça e também você vai desistir, porque você vai ficar confuso. O que você pode fazer e o que eu recomendo que você faça? Que você procure um método, uma pessoa que você se identifique, que fala a sua língua, que é claro, né? Eu vou gravar vários vídeos para você aqui, se você se identificar com a minha pessoa, eu vou gravar vários vídeos aqui para você, para que a gente juntos consiga construir um processo, um método. Porque existe um método, eu tenho a minha metodologia, que se aplica a qualquer pessoa, desde que ela execute o método. Há pessoas também que querem pular etapas, que acham que as coisas acontecem assim num passe de mágica. Só que não há passe de mágica para finanças. Você precisa fazer o que tem que ser feito e precisa respeitar isso. Porque senão você não vai ter resultados financeiros, vai viver triste, vai viver culpando outras pessoas pelos seus resultados. Na realidade, os resultados estão nas suas mãos. Nas suas mãos. Ou seja, você sofre quando gasta mal, você não sabe equilibrar seus gastos, não sabe multiplicar seu dinheiro, que fazem empreendendo ou trabalhando para terceiros. Você tem um salário e você gasta mais que o seu salário. E você não consegue achar justificativas o porquê que você não consegue. Então, lembra que eu falei e falo muito isso lá no meu Instagram? Você simplesmente acha que às vezes o processo por si só vai acontecer. Só que você precisa se dispor a errar e acertar. Você precisa se questionar. Você precisa pesquisar sobre o assunto. Nós, educadores financeiros, direcionamos. Falamos o que funciona e o que não funciona. Nós sugerimos estratégias para que você percorra este caminho e você decide o que vai fazer, porque nós não podemos escolher por você, as decisões são suas. Você precisa de repertório para tomar decisões acertadas para você conseguir multiplicar seu dinheiro. Então é muito importante que esse método e esse processo seja respeitado. E às vezes, a maior parte das vezes, você não consegue evoluir na sua vida financeira porque você não tem uma metodologia e você não tem um processo que você respeite. Você fica seguindo vários métodos achando que você vai conseguir resultados mais rápidos. Mas a realidade não funciona assim. A realidade é, você precisa fazer o que tem que ser feito. Se o educador financeiro falou, você precisa anotar todos os seus gastos e ganhos, você precisa anotar seus gastos e ganhos. Você precisa mapear suas dívidas e pesquisar sobre isso, vá mapear suas dívidas. Se você precisa definir seus objetivos e suas metas e entender o que é curto, médio e longo prazo, você precisa se colocar numa posição de eu vou fazer o que tem que ser feito. E quando chegar no final que você aplicou essa metodologia, que você tem um repertório, você vai identificar a sua forma de fazer. E às vezes a sua forma de fazer você pode replicar para outras pessoas e quem sabe futuramente ganhar dinheiro com isso. Por que não? Né? Então assim, existem muitas formas de fazer o processo, mas você precisa respeitar o passo a passo, porque é o que eu falei, para sair do ponto A e chegar ao ponto B, você precisa de um processo, de um caminho, de preferência que seja um caminho validado, um caminho que já tenha sido testado, porque a gente não cria nada a partir do nada, né? A gente cria a partir de coisas que já foram criadas, a gente melhora o processo para alocar dentro da nossa vida. Porque a sua vida com certeza é diferente da minha, nós somos muito diferentes.
E aí, o que é legal é que o processo e a metodologia, ela pode ser alterada no meio do caminho para atingir o mesmo resultado. As nomenclaturas, elas podem ser substituídas, porque você entendeu o conceito de nomenclaturas, você entendeu você entendeu a parte das categorias, você entendeu fazer os cálculos e você aplica do jeito que você achar melhor na sua vida. E isso é muito importante. E na próxima aula, você vai aprender sobre categorias e elementos e para que serve dentro da sua vida financeira. Por que eu uso isso, Jana? De que forma que eu uso? Então, fica ligado aqui no canal para que você possa aumentar o seu repertório de conhecimento e colocar em prática. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e me segue. Eu te vejo na próxima aula. Até mais!